E aí, pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo aqui sobre o Brasil Chess Series, etapa Foz do Iguaçu. Um evento aí dentro do calendário, tá... o nome em si é novo, né? O Brasil Chess Series deu start esse ano, mas são eventos aí com organizadores conhecidos, né? O Kaiser está à frente do evento, acho que ele organiza aí pelo menos uns 20 anos já de xadrez, né? Acho que na última década aí ficou bem conhecido aí com grandes eventos. E, e agora, né, os eventos que ele organiza é apelidados aí de Brasil Chess Series. Teve a etapa de Floripa, que é a etapa principal, né, do circuito. Vai ter Foz, né? E a promessa é que ocorra em outras cidades aí também, com a ideia, como ele mesmo diz, né, trazer xadrez de qualidade, trazer turismo também. Beleza? Então, evento aí, 33 mil em prêmios, somados o Clássico e o Blitz. E é uma homenagem, né, ao professor Pedro Mendonça, né, Caetano, que o Pedro, né, para quem ainda não conhece, é mais novo aí, acho que ele faleceu faz não lembro agora se faz 2 anos, um ano, alguma coisa assim. Ele é pai, né, do Hugo Caetano, né, e o Pedro foi um professor, instrutor, árbitro internacional, né. Eu, pelo menos, conheci ele nessa função, né, não sei em relação à parte dele como jogador. E o Hugo, a gente chegou a disputar torneios universitários juntos, né, ele chegou a vir a São José dos Campos participar de um evento também, um aberto do Brasil aqui, né, um jogador bem ativo, se eu não me engano, nessa faixa de 2.200 de rating internacional, né? Então, como jogador também muito forte. E ele tá lá no evento, né? Tá aí como diretor do evento, da prova, né? E pelo que eu entendi, também movimenta, né, a questão ali do xadrez em Foz do Iguaçu, xadrez no Paraná. Beleza? Vamos para a parte bruta aqui do torneio, né? Que é em relação a normas, em relação a prêmios e tudo mais, né? O torneio tem um site, né? O site do Brasil Chess Series. A gente consegue ver aqui a questão do folder, tá? Vou passar alguns pontos aqui do folder e a gente vai para a questão das chances de norma, tá? Então aqui no folder está falando em relação à programação. O evento ele tem 2 dias de rodada dupla, tá? E os outros dias rodada simples. E então isso está dentro das regras aí para o torneio Vale Norma, tá? Pode ter no máximo 3 dias de rodada duplas. Então tá aqui, ok. O evento ele é no ritmo 90 mais 30. Aqui fala um pouco dos valores, quem vai se hospedar lá, premiação. Para efeito de norma, né, o prêmio ele não é obrigatório, mas é necessário os prêmios, né, para que os jogadores se interessem a participar, né. Que mais? O torneio tem no mínimo de 9 rodadas, então o torneio é 9 rodadas, ok. O ritmo 90 mais 30 também, né, admite-se que precisa ser. O árbitro principal é internacional ou FIDE, então o Kaiser tem esse requisito aqui para fazer o evento. E depois é para bandeiras e tudo mais, a gente vai ver lá no Chess Results, tá? Então um pouquinho do regulamento. Não vou entrar em tantos detalhes, porque o evento começou, né? Então, quem ainda tiver interesse em participar e conseguir chegar, consegue verificar com a organização se pode entrar na segunda rodada ou se ao menos pode se inscrever no Blitz. O Blitz vai acontecer na quinta-feira dessa semana, beleza? Vamos para o Chess Results. Tá? O evento chama bastante atenção, tem muita bandeira mesmo. Tá? Tá numa região ali que é de tríplice país, né? Tríplice fronteira, né? Então, Argentina, Paraguai e Brasil. Né? Tem um ponto lá que tem todos os 3 países. Então, aqui tem bastante bandeira, né? E isso ajuda, né? Para que ocorram as normas, tá? Bom, mas e aí, de fato, será que esse evento dá mais chances para os jogadores, né, fazer essa norma? Bom, vamos lá. O evento ele tem dos top titulados, né? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
e 9, né? Então ele tem 9 jogadores com títulos mais tops, né? Que são os jogadores com título de Grande Mestre, Mestre Internacional, Grande Mestre Feminino e Mestre Internacional Feminino, tá? E tem bandeira estrangeira, tá? Ou seja, ele não cumpriu o requisito que era no mínimo 10. Caso tivesse esse mínimo de 10, né? Isso tem uma regra lá na FIDE que não necessita que o atleta conquiste, né? Ele obtém o mínimo de normas, de bandeiras, né? Tá? Então ele teria 9 jogadores com esse tipo, tá? E no total tem muito jogador estrangeiro, né? Vamos ver aqui, são 45 estrangeiros, tá? Que rompe aquele número de 20, né? Mas então a gente tem 9 jogadores titulados estrangeiros de alto calibre, tá? E a gente tem 45 no total de estrangeiros, beleza? Então o evento ele não cumpre aquela exceção da regra, que isso seria muito bom para os brasileiros, né? Então para explicar para vocês aqui, dá o exemplo do Lucas Piccoli, ó. Tá buscando norma aí de MI, de GM, né? Vamos imaginar um cenário que de 9 rodadas ele acaba enfrentando 7 brasileiros, né? Se o torneio tem esses 10 estrangeiros com títulos mais altos, o Lucas poderia obter a norma mesmo jogando com 7, 8 brasileiros, jogando as 9 partidas com brasileiro, tá? Não teria problema por causa dessa regra, tá? Então aqui vai ser um torneio normal, vamos dizer assim, tá? Não tem nenhuma exceção aqui que a gente possa usar em relação à regra. O torneio não vai ter emparceramento acelerado e não vai ter aquela rodada 10 ou rodada 11, que a gente usa ela para poder excluir algum adversário com rate muito baixo, tá? Tem outro detalhe aqui no emparceramento da primeira rodada, que um dos jogadores titulados, o GM aqui, o Axel Bachmann, ele não vai jogar essa rodada, tá? Então, mesmo num cenário em que tivesse os 10 jogadores, essa regra estaria quebrada porque o grande mestre, né, não jogou essa rodada. Então, olha que maluquice da regra, né? Quando a regra fala que eu tenho que ter 10 estrangeiros com títulos tops, mestre internacional e grande mestre, eu preciso que esses 10 estrangeiros joguem as 9 rodadas, tá? Então, claro que esse torneio tem 9, e nessa rodada vão ter 8 jogando, né? Então já não cumpre o requisito mesmo. Mas olha que complicado que seria, né? Se o torneio tivesse os 10 certinho, e aí nessa primeira rodada um jogador não participa, e a gente só vai ter 9 na primeira rodada. Nas rodadas seguintes, vamos supor que a gente consiga bater o critério e ter 10, 10, 10 e 10, tá? Mas por causa dessa primeira rodada, o critério, né, vamos colocar a exceção da regra, ela não pode ser cumprida por causa desse jogador que não participou, tá? Recentemente, a gente teve uns 3 jogadores lá no Manaus que conseguiram fazer bons critérios, né, para obter a norma, e eles lá faltaram bandeiras, né? Então, você vê que cada torneio tem uma dificuldade, né? E aqui, agora vamos imaginar um cenário, a gente está falando do Piccoli mesmo, né? Então, por exemplo, ele aqui, ó, ele vai jogar com um brasileiro nessa rodada, tudo bem? Ele pode jogar com até 5 brasileiros, né? Então, aqui no caso, ele vai jogar com um brasileiro, beleza? E esse rate desse brasileiro, ele vai ser atualizado para 2050, por exemplo, tá? Se ele for tentar uma norma de MI, ou até 2.200 para a norma de GM. Então, essa primeira rodada, ela ainda tem a questão do ajuste. Depois disso, a gente vai imaginar que o Piccoli, por exemplo, ele vai começar a enfrentar jogadores, de preferência estrangeiros, né? E tem que cumprir todos os quesitos lá, tá? Bom, agora vamos na parte interessante da coisa. Normas de fato, tá? Para a norma de GM, a minha opinião é que vai ser muito, muito difícil, para não dizer ainda que matematicamente impossível, tá? Porque o que acontece? Para a norma de GM, a média dos adversários tem que ser 2.380, tá? E então aqui o que acontece? A gente só tem 4 atletas com essa média, com esse valor ou superior, tá? E
Então, mesmo que o jogador consiga enfrentar esses 4, ele teria que enfrentar os outros 5 numa região muito próxima aqui dos 2.250 para garantir que a média seja 2.380, tá? Então, corro o risco de dizer que matematicamente é impossível, tá? Depois eu vou tentar até fazer uma planilha aqui, fazer um cálculo, tá? Mas está beirando ao impossível, tá? Então, vou imaginar aqui em cima o Piccoli, né? Enfrentando da Juliana Teral para cima, né? Ou a Juliana Teral enfrentando esses 9 jogadores aqui de cima, tá? Por ser um sistema suíço, tem N fatores de emparceramento aí, os jogadores aqui de cima precisam estar pontuando, enfim, tá? Eu acredito que é praticamente impossível, tá? O jogador, eles teriam que ter feito um torneio fechado, pegasse os 10 primeiros nomes aqui e fazer um torneio fechado, aí beleza, né? E ainda assim, talvez não tenha média, tá? Precisa verificar. Mas no sistema suíço, podemos dizer aí que a norma de grande mestre seria. Tá beirando impossível, tá? Se tivesse 10 ou 11 rodadas, ainda com alguns cortes, podíamos aí sonhar com uma norma de grande mestre sendo de fato disputada aqui nesse torneio, tá? Para a norma de MI, a gente está falando de uma média um pouco menor. A gente está falando de uma média de 2.230, tá? Então aqui a gente tem praticamente 11, 12 jogadores que estão aqui nessa faixa, tá? E tem a questão do ajuste e tudo mais, e depois tem um bloco de jogadores na faixa de 2.200 a 2.100, né? Então, esses 25 primeiros jogadores, né? Vamos imaginar um cenário de 9 confrontos, né? Eles podem se equilibrar. Então, por exemplo, pega um jogador de 250, mas enfrenta um de 2.380, na média eu consigo ainda garantir que eu tenho 2.230, né? Tem um ajuste, se eu pegar um jogador aqui de baixo, de 1.800, 1.700, eu ainda posso ajustar ele. Então, ainda tem uma chance, tá? Mas o que... A grande problemática desse evento é a questão da média mesmo, né? Então, o jogador, para conseguir uma norma de MI aqui, né, no caso do Piccoli, tem aqui a Julia Lateral, o Pedro Lage, para esses jogadores, né, buscarem a questão da norma de MI, eles vão ter que contar com bastante sorte, tá, de ser emparcerado aqui com o pessoal de cima, para manter uma média alta, né? E aí, se eles cumprirem a média, eu acho muito difícil não cumprir as bandeiras. Como o evento tem muito jogador bandeirado, então eu acho que esse critério das bandeiras não vai ser problema aqui, tá? Eu acredito que muitos jogadores vão cumprir critérios de bandeira e, e a sorte está no ar aí, né, para que os jogadores consigam atribuir as médias, tá? A Juliana aqui ela ainda disputa a norma de WGM, que ela é uma norma com uma média um pouco mais baixa do que 2.230 dos MIs. Não me lembro agora de cabeça quanto que é, mas é próximo ali dos 2.200, tá? Então, é, né, se ela conseguir buscar a norma de WGM, a de MI vai andar junto, tá? Porque a diferença é pouca entre as duas. E voltando aqui nas estatísticas, dá para ver que também que o torneio tem bastante title holders, né? Então aqui a gente tem 22 menos 4 tem 18, né? E sabendo que para cumprir com o requisito eu preciso enfrentar 5, né? Então, imaginar que eu tenho que enfrentar 4 estrangeiros e eu tenho que enfrentar 5 titulados, né? Eu acho que os dois critérios vão ser ok de serem cumpridos, né? E vai ficar a questão da média mesmo, né? Então, a torcida é para que a gente consiga ver uma norma de mestre internacional, tá? Para esse torneio. E se for dar um palpite, o meu palpite é meio óbvio, né? Mas o melhor jogador aqui brasileiro pode sim conseguir, né? Fazer um bom torneio, desempenhar um bom torneio e obter uma norma de MI, tá? Então fica a torcida nossa aqui para um Piccoli, né? E, se eu não me engano, o Juan Sebastián Melián, do Paraguai, ele já tem 2 normas de MI.
o rating dele está subindo, ele é bem jovem ainda, então ele também é um dos que podem beliscar, de repente, aí, uma norma de MI. Beleza? Vamos acompanhar, né? Por enquanto a gente tem aqui o emparceramento da primeira rodada, ainda é muito cedo, né? Mas já dá para notar aqui que os jogadores que estão buscando, né? A norma, eles estão enfrentando jogadores na faixa de 1800, 1780. Esse primeiro jogador, ele vai ter que ser eliminado na hora da conta, né? Vai ter que ser ajustado. E é isso, né? Vamos acompanhar. Recentemente a gente teve 2 torneios de norma, né? Teve o ITT Fortuna, se eu não me engano, foi em São Paulo. Os jogadores tentaram, mas ninguém conseguiu. E no Manaus também, que alguns jogadores cumpriram parte dos critérios e ficou faltando um pouquinho de outros também. Beleza? Então a gente vai acompanhando, vamos ver se vai sair mais torneios, né? Até o final do ano, acredito que tenha o brasileiro feminino, que pode possibilitar a norma de WMI, se tiver as condições mínimas, né? E o brasileiro absoluto, que esse ano tem 3 vagas para as Olimpíadas. Normalmente é um torneio bem recheado de grandes mestres e tradicionalmente alguém faz norma de MI, né, no torneio. Então, são esses torneios aí que a gente tem para olhar em relação às normas, beleza? E virando o ano, aí a gente tem o Floripa, né, no comecinho, na terceira semana de janeiro, e na quarta semana a gente tem o Sampa, que são esses 2 torneios que vêm na sequência que podem dar alguma norma de MI, de GM, alguma coisa assim. Beleza? Então valeu, pessoal. Sigam aí a gente, curtam, compartilhem e indiquem os próximos torneios para a gente poder comentar. Fechou? Comenta aí embaixo.